Oferecimento: notícias, opinião, informação, geopolítica, variedades. Blog do Ciro. Blog do Ciro com y.blogspot.com. Acesse quando quiser. O Afeganistão em potencial é aqui. A mídia pouco fala do Afeganistão e muito diz sobre os talibãs. Esse país montanhoso já recebia a raça humana há mais de 50 mil anos, segundo estudos arqueológicos, e por séculos integrou a milenar Rota da Seda. Foi importante para a humanidade e continua sendo. É um país repleto de etnias, pashtuns, tajiques, uzbeques e hazaras. E por lá passaram ou tentaram passar os impérios persa, macedônio, mongol, soviético e estadunidense, dentre outros. O radicalismo religioso é algo bem recente e tem cerca de 40 anos, tendo sido fomentado pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos contra o então domínio soviético. Se o Talibã, financiado pela Arábia Saudita e Estados Unidos, hoje é considerado terrorista, há 40 anos era considerado um grupo heróico pelo Ocidente e que foi capaz de expulsar o poderoso exército soviético. Hoje, o Afeganistão, novamente dominado pelos talibãs, traz receio de instabilidade a dois de seus vizinhos, China e Irã, um inimigo econômico e outro inimigo político dos cada vez mais empobrecidos Estados Unidos, incapazes de financiar tantas guerras por tanto tempo como o fizeram durante o século XX e início do século XXI. É possível que a saída dos Estados Unidos seja um caso pensado de recriar uma instabilidade na região, a ponto de poder exigir enormes esforços econômicos e políticos dos dois países rivais dos Estados Unidos, China e Irã. O radicalismo foi uma arma recentemente utilizada pelo grande império estadunidense. Foi assim no Paquistão, no Afeganistão e mais atualmente no Iraque, na Líbia e na Síria. É utilizado como arma de guerra, mais barata que o envio das poderosas armas e tropas ao cenário do conflito armado. Mas o radicalismo que nos assusta no Afeganistão pode ser tão grave quanto o radicalismo que brota e cresce no Brasil. Muitas igrejas neopentecostais conservadoras, com crescentes discursos segregacionistas de exclusão e intolerância, aliadas a grupos paramilitares como as milícias cariocas e de diversos outros estados, em especial o Ceará, e a uma ala das Forças Armadas que desrespeita o Estado de Direito, a ordem constitucional e os poderes legalmente constituídos, põe em risco não apenas a nossa democracia, mas o nosso futuro como nação, incluindo aí o risco de fragmentação territorial. O risco de fragmentação não é uma teoria conspiratória, mas um risco iminente, se o radicalismo continuar a crescer e não receber um freio imediato pelas forças democráticas. O armamentismo, o discurso segregacionista de muitas igrejas apoiadas pelo atual governo, o crime organizado cada vez mais poderoso nas grandes capitais, muitas vezes ligado a grupos de policiais militares, o descrédito das nossas instituições promovido pelo atual governo, e o discurso de ódio promovido pelos políticos põe o Brasil em risco de ser o Afeganistão em potencial. Tudo isso em um país tão injusto socialmente que nunca curou suas feridas do passado, seja da escravidão, da ditadura e da repressão a movimentos populares. Pode ter como resultado a produção de dezenas de milhões de radicais e mais esse mesmo tanto de mortos e de deslocados internos. Ou as Forças Armadas e nossas instituições, como a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, agem rápida e eficazmente contra a desordem, o radicalismo e o caos, ou não só a democracia, as liberdades religiosas e de expressão sucumbirão, mas a própria nação brasileira.